você se apresentasse para a galera quem é o Mano Val. Mano Val é um cantor de rap da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente na região do Jardim Dança, no Matarazzo, Cangaíba, né? Também faço parte aí do coletivo da Cultura no Drible e tinha um outro projeto da qual fazemos parte, que era Invadindo a Capital, e no momento ele não está ativo, mas já está em negociação de voltar também, que é um espaço que a gente fazia arrecadação de alimentos e fazia uma festa de rap em vários bairros de São Paulo, até no interior de São Paulo a gente passava. Aquele grupo que era daquela quebrada arrumava espaço, a gente fazia a festa lá arrecadando alimentos. Hoje esse projeto de invadir na capital está estacionado, mas ele pretende voltar novamente em 2025, agora que vai em frente. Tá? E você recorda, eu acho que você já esteve em algumas edições, né, no passado, né? Sim, sim. Pretendendo estar voltando aí, porque é uma forma também de estar ajudando a população, né? Massa. E quem está conosco agora é o Sheikh Na, né? Hair Sheikh Na também está participando da nossa live. É a Maria Rosa, sempre Maria Rosa presente ali com a gente. Rodrigo Oliveira também entrou, máximo respeito, Rodrigo. Vocês estão no Conexão Roots e hoje nosso convidado é o Mano Val. Então vamos que vamos, né? Enquanto a internet estiver aqui funcionando de boa, né? Mano Val, fala pra gente onde tudo começou, quando começou, onde que bateu ali no coração que você falou assim, eu vou cantar rap. Ó, o rap na minha vida é um pouco diferente da maioria dos outros grupos que sempre acabam escutando alguns grupos de rap e se baseiam nesse grupo de rap para começar a cantar. Eu, na verdade, como eu tenho descendência nordestina, então meu pai, ele sempre gostou muito e às vezes se arriscava a cantar o repente, os repentistas, né? Então, eu ali cresci no meio disso, escutando ele fazendo as rimas ali no violão, na viola, desde os 8, 9 anos que eu já rimava, mas eu não rimava em ritmo de rap, né? Rimava em ritmo de repente. Então, às vezes eu estava em algum lugar, qualquer batida de caixa ou de pandeiro, alguma coisa, eu tentava rimar em cima. E aí, como eu praticamente vim lá do Nordeste para São Paulo com 2 anos, eu fui me habituando ao ritmo daqui. Então, toda vez que eu escutava uma batida diferente, eu rimava em cima. Mesmo aquele funk mais antigo, lá do James Brown, eu já rimava lá. Eu não tinha nem noção do que era rap, já ficava rimando, né? Eu não sabia da existência do rap. Eu ali com 7, 8 anos já ficava rimando. E aí, eu tinha um vizinho e ele gostava muito dessa época de James Brown, depois ele fazia aqueles bailes de garagem. E aí eu escutava aquelas batidas americanas, né? Eu acho que não sei acho que não tinha rap nacional ainda. Eu escutava aquelas batidas americanas e já estava fazendo um improviso ali de repente em cima das batidas americanas. O- eu já rimava sem saber que o rap existia, né, aqui no Brasil, né? Estava apenas os americanos. Aí depois com o tempo, fui escutando aquele funk que começou lá no Rio de Janeiro, mas não esse funk de agora, aquele lá de MC Batata, essas coisas, e eu percebi que era um funk um pouco mais voltado para a rima direta do rap. Então eu comecei a fazer em cima, aí foi chegando o rap aqui na época dos Metralhas, Taíde, depois, essas coisas aí, MC Rogério, e aí eu comecei a me adaptar ao rap. Então, assim, o dom de rimar já é de família, tá? Não é por causa do rap, não. Maravilha. E as suas composições? O que você usa para compor? Tem alguma metodologia? Como é que você faz? Então, quando eu vou compor uma música, eu não componho as músicas escrevendo no papel, eu não gosto de escrever. Tanto é que eu tenho várias músicas que eu só escrevo elas a partir do momento que eu vou registrar. Geralmente eu escrevo uma batida, aí eu faço uma música em cima ali na hora. E eu consigo memorizar aquilo que eu faço ali na hora para cantar depois e para ir aprimorando depois. Aí, quando a música já está pronta na minha cabeça, eu procuro um produtor
para fazer um ritmo que mais ou menos eu imaginei. Então, por isso que eu tenho um pouco mais de demora para compor as músicas, porque ela tem que sair exatamente como eu penso. Eu não pego uma letra e coloco em cima de uma batida, eu preciso de uma batida para colocar a letra. Então, essa é a metodologia que eu uso. Eu gosto de escutar ritmo. Mesmo que eu escute um forró e ela tem uma melodia, eu vou fazer em cima da melodia do forró. Depois eu transformo aquilo ali em rap. Ou se escutar um sertanejo, é a mesma coisa. Qualquer coisa que tem uma batida, eu rimo e daquela rima ali, depois eu transformo em rap. Opa, maravilha! E dessas composições, tem alguma que te marcou e que você carrega e onde você vai, em todos os eventos, ela tem que estar ali presente? Tem sim. É a música Cadê o Seu Valor, né? Que é o carro-chefe. E essa música, ela foi criada no momento que eu estava em transição do meu grupo, que se chamava Execução Verbal. E na época, esse pessoal que faziam parte do grupo, eles acabaram indo para outro tipo de vida, né? Alguns morreram, outros foram internados, outros acabaram sendo presos. E só eu continuei. Só que, como o Execução Verbal, que era o meu grupo, eu percebi que nada de bom acontecia, eu também decidi parar de cantar as músicas da Execução Verbal. Porque parecia que aquilo era um karma. Todo mundo que fazia parte da Execução Verbal, de alguma forma, se dava mal. Só eu que me se dei mal. Então, opa, eu tenho que mudar alguma coisa aqui antes que chegue até mim. Porque eu sou o único que sobrou de um grupo todo. Então, eu peguei e o Wilson, lá da Cultura Negredo, ouviu minhas músicas na época que eu estava no Gestão Verbal e falou, poxa, eu tenho que mudar o seu estilo porque o seu rap é legal, mas está um pouco ultrapassado. E aí ele falou, um dia eu cheguei lá na Cultura Negredo e gravava no mic aberto, e ele falou assim, da seguinte forma, o que está com o seu pendrive aí? Aí eu pensei na hora, puxa, eu não tenho música nova para cantar, só tenho Gestão Verbal. Só que eu tenho um instrumental aqui, que o produtor lá de Brasília, vendeu para mim. Então eu vou improvisar uma música aqui na hora. Eu improvisei a música Cadê o Seu Valor? Então, como essa música saiu ali e foi o pontapé inicial para minha carreira solo, é a que me marcou. Então, em todo evento que eu vou, praticamente eu fecho com essa música, Cadê o Seu Valor? Tanto que agora, em 2025, mais ou menos lá para janeiro, fevereiro, vai estar saindo a continuação dessa música. Né? Maravilha! E você pode declamar ou soltar pelo menos um pedacinho dela para a gente ouvir? Da Cadê o Seu Valor? Isso. Eu vou soltar assim. Prefere que. Espera aí que eu vou pegar aqui, né, já aberto o computador aqui, fica mais fácil. É aí que é Sim, sim. bastante. Quando a gente vai, quando nós estamos participando de uma live, a gente mais ou menos imagina que possa vir, né? Então a gente já deixa preparado, né? Sim, sim. Até porque é seu material de trabalho, né? E se você não tiver o seu material de trabalho, fica meio complicado, né? E a galera tem que focar mais nisso, porque onde ela vai, ela tem que estar ali com o seu material, né? Uma coisa que eu vou falar, isso vale para todos os rappers que estão começando, tá? Eu vou tocar a música para ver valor, mas antes eu vou falar sobre isso. É, às vezes você está pedindo oportunidade para cantar no evento, às vezes você quer cantar no evento, e tem muitos cantores de rap que ele sai de casa sem um material de trabalho. Viu? Ele Exato. vive reclamando que não tem espaço, fala que os outros grupos não abrem espaço, tá? Só que aí, quando chama ele e fala, ó, você tá com seu pendrive aí? Ele não tá. Por que que ele não tá? Porque tem grupos que ele só quer cantar no evento se ele tiver no flyer. Ele não quer se submeter a cantar num espaço ali seguido, sabe? Ele não tem aquela humildade de chegar e encarar aquilo como uma oportunidade. Ele sempre quer ser como se fosse uma estrela. Eu acho que isso é o que comete o erro da maioria dos grupos, né? Porque, assim, você, Cris, você tem o seu espaço no seu programa, né? Também tem outros projetos que você faz parte, e você também
teve várias outras coisas que a gente vê aí, como tem um podcast lá que você também faz com as meninas, e tem muita gente que às vezes até que reclama dessa falta de oportunidade, só que eles reclamam, mas não chega. Sim, sim, é fato. Às vezes tem grupos que alguns até são meus amigos, né? Tem que saber separar a carreira solo, ou, quer dizer, a carreira musical do artista. Não são os meus amigos que cantam também, mas você acredita que eu sigo ele nas plataformas, sigo no Spotify, sigo no YouTube, compartilho os nossos. Eles nunca compartilharam o meu, olha que coisa engraçada, né? Sim, sim. É aquele lance de achar que assim, se eu somar contigo, eu vou estar te dando uma ênfase, eu vou te dar meu brilho e vou perder o meu, né? É o ego, né? Infelizmente, é dentro dentro de nós mesmo, né? É onde mais se fala sobre união, é onde menos se vive essa união. A união, ultimamente, nem no slogan de açúcar tá tendo, né? E, E a gente vê isso diariamente, infelizmente. Tá aí você, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre a falta de humildade dessa galera, né? Que vem a nós e o vosso reino nada. E isso, na realidade, só acaba desfavorecendo a galera, porque não assoma, e quando não assoma, ninguém cresce, ninguém evolui. Muito se fala contra o funk, mas dentro do funk a gente vê uma atitude diferenciada ali, a gente vê a união. Quem sobe já arrasta dois, três. No rap já não. Quem sobe pisa em quem está chegando. e sabe o que é engraçado? São as mesmas pessoas de sempre, né? Você, às Sim. vezes, a pessoa manda para você o link das músicas dele, manda até para você no seu PV, invade seu PV, não reclama com uma pessoa que não pode me marcar à vontade, porque não me deixa mais rico nem mais pobre, então pode me marcar nas publicações mesmo não sendo meu amigo. Se eu quiser curtir, eu vou curtir, senão também não vai atrapalhar. Tem gente que reclama de ser marcado, eu já não quero, tá? Só que assim, aquele pessoal que manda o link para você, que marca você, as postagens, só que nunca parou um minuto para você o material. E aí, quando você não curte a postagem deles, eles acham ruim, né? É estranho isso, né? Nossa, muito. E tem alguns que é o cotidiano de 10, 20 vezes por dia. Se ele não te marcar, parece que não tá bom para ele, né? Na realidade, acaba chamando atenção, mas não de uma maneira legal. Porque daí a gente fala assim, mano, que chato, que pessoa chata. Tipo assim, não Eu nem. acrescenta nada. O JP quer falar. Fala aí, JP. Eu acho que Não, eu falo, eu nem curto. O cara me marca, eu nem curto. Mas tá no exatamente. vácuo. É. E aí, E então, pode falar, Cris. Depois eu. E a gente não curte, não é porque você não gosta do trabalho, é pela falta de humildade, porque na realidade, da minha parte, Cris Roots, quando a pessoa manda alguma coisa para mim, passa um tempinho, eu mando alguma coisa para ela. Só que quando eu não vejo recíproca, eu É, não curto mais o material dela, não, porque eu acho muita sacanagem. Quer dizer que eu tenho a obrigação de estar ali apoiando o mano, mas o mano não tem coragem, vai cair o dedo se ele pegar e compartilhar um trabalho meu, se ele der um minuto de atenção no trabalho meu. E eu falo mais também, né? Em quase tudo que eu faço, eu sempre estou priorizando alguém, homenageando alguém, dando salve para algumas pessoas e essas pessoas não ficam nem sabendo. Sabe por quê? Porque elas não têm humildade nem de estar ali, ó, na soma. Eles pedem a soma, mas nunca soma com a gente. exatamente. Teve uma vez que você estava até num grupo lá e o pessoal estava combinando de cada um postava o link lá do seu canal do YouTube para se inscrever, lembra? Sim, E aí fala assim, lembro. posta o link aqui que cada um vai se inscrever. Aí eu fui o primeiro a falar assim, ó, eu não vou participar disso, porque eu já mandei o link várias vezes aqui e nunca se inscreveram. Agora vão se inscrever apenas por estar trocando assinatura
ou seguidores lá, por que quando eu postei lá atrás não compartilhou? Porque às vezes tem um mano ou um grupo que está um pouquinho mais à frente do outro, e aí o cara começa a sabotar ele por ele estar na frente. Só que ele não entende que se aquele cara começar a ficar bem, automaticamente ele começa a puxar aqueles que fortalecem ele. Só que não. O cara vê que o outro começa a se destacar um pouquinho mais, começa a sabotar aquele cara que está se destacando. Que nem tem um pessoal da comunidade carcerária lá, que é os papos que vocês fazem lá, né? Poxa, eu vejo a luta deles lá, acompanho eles desde a época quando eu estava com o projeto lá no SESC, já fiz ele lá no SESC da 24 de maio, tá? E o pessoal, o grupo deles começou, graças a Deus, a ficar mais em evidência. Só que também eu percebo que por eles ficar mais em evidência, é que os grupos já pararam de seguir ou de acompanhar as publicações deles. Parece que você não pode crescer esse meio, né? Sim, sim, é dessa maneira. Parece que ao invés de ter uma soma, a galera quer pisar para ofuscar. Então não tem aquele lance daquela união mesmo que é mencionada. Infelizmente é isso. Quando um está subindo, os outros acham sempre uma maneira de boicote. Essa é a palavra mesmo. Bom, agora eu vou soltar um pouco da música lá que falamos, né? Beleza. E daqui a pouco a gente continua. Vamos ver se dá para ouvir aí, você me avisa, tá? Aí Bora. Mais do que 15 minutos. Espera aí um pouquinho. Eu vou colocar. Peraí, acho que vai ficar melhor assim. Salve, Robert Williams. Máximo respeito, boa noite. Maria, já eu já leio o seu comentário. Vê se dá para ouvir um pouco aí, tá? Perfeito. Chega a noite, brilho que mata e reluz. Vejo os manos se acabando sem o sinal da cruz. A noite chora pelo filho que não vai voltar. É tanta lágrima, tristeza nesse lugar. O ser humano não se dá o valor. Se acaba na vida, esquece do amor. Ensinamento que sua mãe lhe deu. Daquilo tudo na vida, o bom que aprendeu. Infelizmente a ganância fala alto, o ser humano se entrega nessa vida, não fica ligado nas revoltas, nas armadilhas, periferia, só loucura, infelizmente é nossa rotina, o nosso dia a dia, queria mudar, queria fazer você acreditar, pare um pouco e reflita, irmão, não se entregue nessa vida não. Sem se dar o valor, choros, lágrimas, nesse lugar. A mãe que chora pelo que não vai voltar. Sem se dar o valor, choros, lágrimas, nesse lugar. A mãe que chora pelo que não vai voltar. Peso, pesado. Ótimo, ótimo. A cada choro, uma lágrima escondida. Fatalidade no gueto que predomina. São Paulo, terra da garoa. Cidade violenta onde muitos morrem à toa. A chuva escorre com sangue do morro. Gritos na favela, clamando por socorro. Olho pra frente e não vejo luz. Olho pra trás, promessas que não me seduz. Vou caminhar, vou seguir em frente. Mesmo na escuridão, humano consciente. Mesmo com medo, vou seguir com fé. Minha força de vontade me mantém de pé. Tudo é difícil, não podemos parar. A estrada é longa, vamos caminhar. Acorda, mano, dessa ilusão. A ideia é forte, é de coração. E se dá o valor, choros, lágrimas, nesse lugar. A mãe que chora pelo que não vai voltar. E se dá o valor, choros, lágrimas, nesse lugar. A mãe que chora
não vai voltar. Pesado, letra bem cirúrgica, né? Manoval, falando sobre uma letra cirúrgica, né? Primeiro, antes de eu concluir essa pergunta, esse questionamento, eu vou aqui na fala da Maria, né? A Maria disse, muitos fazem isso, marca e nem olha e nem curte, não apoia os outros e nem eles curtem quando compartilha. É isso, Maria, você que é uma divulgadora nata, tá aí na soma com os irmãos, né? Você observa muito isso. A gente não tem essa humildade, eles querem só venha a nós e ao vosso reino, deixa para lá, né? Infelizmente falta muito nesse quesito união. Quer complementar, Manuval? Então, infelizmente é isso. Aí sabe o que acontece? É o que você falou há pouco tempo atrás. Vai cansando e aí a gente também deixa de retribuir. Aí amanhã ou depois, se Deus iluminar, né? Que vai iluminar um dia, você, JP, o mano aí, né, que está junto com a gente, ou o mano Paulo aqui, de repente tem uma oportunidade de se destacar de forma melhor. Como é que a gente vai puxar essas pessoas que lá atrás vão fortalecer a gente? Aí vão falar Sim. que eu, você, ou que o JP é mala. É isso que a gente vai ouvir. Então, Sim. quando chegar essa hora que se Deus vai querer iluminar nossos caminhos, eu vou lembrar de quem? Eu vou lembrar da Cris, que lá atrás me chamou para estar no programa, eu vou lembrar do JP, eu vou lembrar do pessoal da comunidade carcerária que já me chamou para contar lá. Aí vão falar que é uma panela. Não é que é panela, é que você começa a fazer por aqueles que fazem por você. Então o ciclo se fecha. Às vezes muitos reclamam que tem uma panela, né? Mas não é que tem uma panela, é que eles deixam essa panela se formar. Eles se excluem da panela e quando a panela tá boa, eles querem fazer parte. Os clubinhos, né? Da gente fala dos clubinhos fechados, né? Mas se tem os clubinhos fechados, é porque a galera acaba fazendo isso, né? Acaba assim, fechando os círculos, né? Há muito disso. E assim, se é panela mesmo, né? Porque assim, na panela um fortalece o outro. E se tá reclamando da panela, vem pra panela também. Exatamente isso. E uma coisa que acontece muito, às vezes o cara ele prefere ficar pagando pau pro artista que já conseguiu. Exato. Tá? O cara que já conquistou. O cara não tá nem aí pra ele, mas ele vai lá, faz questão de curtir, de comentar, de pá, tá entendendo? Ficar pagando de fã do maluco que já tá lá em cima. Então, e não fortalece o irmão do lado. Tudo bem, quer puxar o saco do cara que tá lá em cima? Pode puxar, nada Mas contra. fortalece Eu não nós puxo, também, eu não né? sigo, eu não dou moral. Mas, pô, dá uma moral pro mano ali que tá se levantando também, cara. Qual o problema? Sim. Infelizmente, como a Cris disse, ultimamente união nem no açúcar. Não tá tendo. Bem isso. É que a galera, eles não gostam do artista, né? Eles gostam de quem tá na mídia para ver se consegue alguma coisa, né? Não é eu gosto de você porque você produz essa arte. Não, enquanto você não hypar, aí ninguém vai te enxergar. Só vai te enxergar quando você estiver lá em cima. Ainda vai falar assim, nossa, eu estive o tempo todo do teu lado. Pra você ver. Eu faço parte lá do coletivo da Cultura Negreira e eu acho que você já viu que lá tem algumas edições que são feitas na loja mesmo, lá na frente, né? E alguns grupos às vezes cantam lá nessa loja, certo? Sim. E aí o que acontece? Às vezes eu coloco lá, mano, o Val vai cantar na Cultura Negreira tal dia. Aí aquele fulano não compartilha, não dá pelo menos um like, não dá nem comentário. Aí passa duas, 3 semanas ele pergunta para mim, como é que eu faço para cantar lá na loja? Eu falo, poxa, você nunca vai lá. Você nunca foi assistir a gente cantar lá. Lá tem mic aberto. Você nunca quis participar do mic aberto. Agora você quer que eu ajude
você a cantar lá, como é que vão te colocar lá se você não faz parte da amizade das pessoas lá? É isso, a galera só quer o que tá ali fácil. Salve Lampião, salve meu amigo querido. Ele tá falando que a net dele não tá lá legal, né? Mas fica aí enquanto aguentar. Sua Salve, presença Lampião. é muito importante. Lampião fez parte também do projeto, né? Fazendo Capital. Sim, Lampião, que é lá de Santo André, né? Lá no Firmeza também, que já fortaleceu muitas pessoas e já atravessou muitos momentos de dificuldade. A gente acompanha aqui, a gente sabe. E nesses momentos de dificuldade, poucos chegam para ajudar, né? Muitos criticam, né? é fácil, é mais fácil criticar, né? Mas é um cara que sempre fortaleceu e muitas vezes até com aparelhagem nunca cobrou nada. E o pessoal, às vezes, não imagina que até uma aparelhagem tem custo. Às vezes você é amigo, você não está cobrando ali o serviço, né? Mas você não pode tirar do seu bolso, às vezes, por uma locomoção, que a pessoa pelo menos fortaleça com isso, né? Parece que o cara ele prefere chegar a pagar 400, 500 reais para um cara que ele não conhece, do que te dar 150 reais para você conseguir, pelo menos, se locomover até ele, né? Como ele se acha seu amigo, ele acha que você tem que fazer tudo de graça, né? Mas pro de fora ele paga. É bem desse jeito, né? Que na realidade é a falta de valorização daquela galera que tá ali somando junto, né? É aquele lance, já tá aqui do meu lado, então eu não preciso favorecer, né? Deixa eu buscar ali de uma outra forma. Eu O, faço o, o Lampião ele tá dizendo que ele tá ouvindo, mas a tela tá travada. Diz aí, JP. Eu tô vendo tudo aqui. é, Tô vendo no outro celular para também, mim ó. Tô aqui para mim acompanhando. tá normal também aqui. Ah, que E, bom. E ele está dizendo o seguinte: para nós do rap, o máximo é pegar nossa condução e dar a atenção, a nossa condição e dar uma atenção. É isso, esse lance de. É assim, é 8 ou 80, né? Muitos estão ali pelo amor, então vai pela soma, e outros estão seguindo esse caminho, né? Que é o sol da grana. Parece que muitos estão perdendo a essência, né, por conta de estar só atrás do giro capital. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Como que você vê o rap dentro da sua atualidade, o hip hop em geral, você que é aí da old school. Ó, esse lado que você falou é um pouco complicado, né? Tem a faca de dois gumes. Realmente, hoje, o rap se importa cada vez mais com o lado financeiro. Por que que ele se importa somente com o lado financeiro cada vez mais? Não é todo, mas a grande maioria já está nos 90%, assim, tá? Infelizmente. O que acontece é que quando se começou a fazer rap, o pessoal que começou a fazer rap, todos trabalhavam, tá? Então, o rap, ele não via como uma profissão para eles, ele via como uma maneira dele se expressar, tá ali é, fazendo o seu manifesto. Não dependia do rap para viver, tá? O rap ele era tipo, às vezes, desabafo dele. É uma maneira dele protestar daquela forma. Só que acontece, a partir do momento que o rap ele foi ganhando espaço, as grandes produtoras, as gravadoras começaram a perceber que dava para ganhar espaço do rap, até a própria televisão começou a perceber isso. E esses grupos também foram percebendo isso e falaram, poxa, se eu continuar a só fazer rap e protesto, eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou ser abraçado pela televisão, eu não vou ser abraçado pelas grandes produtoras. Então, o rap foi perdendo esse papel social. Porque, infelizmente, a periferia não consome o rap. A periferia não
consome o rap de protesto. A periferia nunca vai comprar uma camiseta, nunca vai comprar um boné. Sabe quem compra? Infelizmente, e é triste falar isso, é a classe do que eles chamam de playboy. A classe mais nobre consome as coisas. Então, a classe nobre, ela não vai consumir aquele produto que ela acha que é muito periférico de bandido. Então, por isso que hoje se formou outra linhagem do rap, que é o trap, que é um pouquinho menos periférico, né? Não faz tanto da periferia, é um pouco mais de festa. Felizmente, não fortalecimento da periferia, tá? Fez com que o rap também abandonasse a periferia. Porque os cantores de rap, se fossem depender, infelizmente, da periferia, eles não sobrevivem se eles fossem viver. Então, o próprio rap, o movimento, percebeu que ele não vai ser consumido pela periferia que ele foi criado. Porque a periferia, quando vem um cantor gringo lá de fora, eles pagam 200, 300, 400 reais no convite. Mas se você gravar, né, que hoje em dia não tem mais, mas antes tinha bastante, se você gravar um CDzinho ali de 10, 20 reais e tentasse vender ali na roda ali, mesmo os que eram seus amigos, não compram. Então também é difícil julgar o pessoal do rap também tá deixando de fazer o papel social, porque como é que o pessoal do rap vai conseguir sobreviver financeiramente se a própria periferia não consome, se a própria periferia não fortalece? Então, eu entendo que o rap realmente está deixando de lado um pouco falar do povo, está deixando um pouco de lado falar da periferia, está deixando de lado um pouco o lado social e está mais falar de festa, mas é porque a própria periferia não consome um rap de periferia. A periferia prefere consumir outros tipos, prefere consumir trap, prefere consumir rap gringo, vai comprar camisetas de 200, 300 reais, mas não vai comprar seu pano de prato que você faz artesanal ali por 10, 20 reais, entendeu? Então, assim, eu sei que infelizmente é triste o caminho que o rap está seguindo, mas a própria periferia também tem muita culpa, porque aquele cara que cresce ali dentro de você, ele nunca foi assistir um show que você quer, mas se você estourar e fazer sucesso, ele vai falar que sempre esteve do seu lado, né? Então, a periferia abandonou o rap. Então, hoje, o rap também desse jeito, porque os próprios cantores se sentiram abandonados. Falou tudo. E o Robert Williams, ele disse o seguinte: o bom rapper, ele é artista e ele é plateia também. E a gente vivencia muito isso, né, Manuval? Dificilmente você vai num evento, né, dentro das comunidades mesmo, né, onde tem um público legal. Hoje é o rap consumindo o rap do outro humano, né? E naquelas também, né? Tipo assim, eu canto até o horário que eu tô ali fazendo a minha boa, né? Somando com a galera. Eu fiz a minha parte também, ó. Eu vou embora porque eu não vou dar ponto pro outro que tá cantando, né? E muitas das vezes, dentro desses eventos onde o rap é o artista e a plateia, tem muitos que quando fica no final só tá ele mesmo e o contratante. Salve Robert, parceiro também com o rap aí em Diadema, né? Obrigado aí por estar sintonizado, Robert. É o seguinte, né? O que eu falei agora há pouco tem muito a ver com, não só com rap, mas em tudo, né? Você às vezes Sim, tem a sua amiga que ela abre uma lojinha e começa a vender um pano de prato. O pano de prato que ela vende, por ela não ter uma grande força de demanda, às vezes é 3, 4, 5 reais mais caro do que vende lá no Brás, né? Aí o cara não compra o pano de prato da vizinha dele, às vezes mora do lado, ele não compra. Ele vai lá no Brás comprar pano de prato, porque ele fala que lá no Brás ele compra aquele pano de 3 panos de prato por aquele valor. Aí ele vai lá no Brás comprar, ele vai pagar a condição, ele vai gastar dinheiro com lanche, mas ele não. Ele acabou gastando bem mais porque ele já teve todo esse trâmite no meio do caminho, lanche, condução, tudo isso. Mas ele não comprou toda a sua vizinha para fortalecer. Aí amanhã ou depois, essa vizinha aí
acontece de algum cara famoso vir fazer uma propaganda na loja dela e ela ficar famosa. De repente, e aquela lojinha dela se transformar numa mega loja. Aí aquele cara que não comprou, ou aquela senhora, ou aquela amiga que não comprou lá atrás, vai vir, vai querer comprar o pão de prato bem mais caro, né? Porque como ela cresceu, ela vai vender mais caro. E ela vai postar e vai dizer que sempre teve junto com o amigo dela. Isso tem muito a ver com aquilo que você falou. O povo ele não quer saber da pessoa, mas ele quer saber do hype. Então, como a loja, né, ou qualquer coisa que comece, ou o cantor está no hype, aí sim ele começa a dizer que fortalece. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde falta empatia. E essa empatia pelo seu ser humano, pelo seu próximo, ele vai respingando em tudo. Vai respingar no rap, vai respingar no artista de rua, vai respingar naquela pessoa que faz artesanato e tudo, porque ninguém vai dar valor à arte dela enquanto ela não tiver hypada, não tiver nos holofotes. Depois que está no holofote, todo mundo é seu amigo, todo mundo é amigo de infância, né? Incrível essas coisas. A gente fala até em tom de desabafo aqui, mas infelizmente essa é a verdade que acontece. Aí tem muitos artistas que têm um pouco a ver com aquilo que eu estava falando, de o rap tá bombando na periferia, que faz o quê? Ele se cansa disso. E aí ele fala, quer saber? Esse povo nunca ligou para mim, então eu não vou mais ligar para ele. Então é o chamado da faca de dois gumes, porque há uma revolta daquele outro que também não foi apoiado lá por trás quando ele precisou. Entendeu? É bem dessa maneira mesmo, não tiro uma vírgula. JP, Então, vamos falar de representatividade. O rap, né, ele representa, lógico, o gueto, a favela, às vezes a pobreza, porque veio disso aí. Como você bem disse aí anteriormente, a sociedade não ouve o rap. A sociedade não se interessa a dar ibope para o rap, porque não é a realidade da maioria ou da minoria que domina, né, o dinheiro, tem o poder. Porém, nós temos aí, diante de uma tal de revolução do rap, com novos ritmos surgindo, que eu te pergunto, essa evolução, ela representa alguém do gueto? Alguém no gueto encontra representatividade nesses novos ritmos, nessa nova forma de versar, de falar de determinados assuntos que não tenha nada a ver com desigualdade social ou com qualquer outro assunto, né, relacionado a isso? Não, infelizmente, está surgindo agora desse rap, desses outros ritmos que não fala nada de apelo social ou de reivindicação, não se cria mais vídeos, não se tem mais vídeos, não vai existir mais vídeos, não vai existir mais vídeos, infelizmente. A humanidade, ela chegou num ponto que ela não vai mais evoluir. É triste eu como ser humano falar isso, mas a humanidade ela vem evoluindo, que é o efeito reverso. E a humanidade não busca mais vídeo, porque a humanidade ela se espelha apenas em estar no holofote, ela se espelha apenas em estar em destaque. Você vê que muitas vezes o garoto ali da periferia, ele não tem condições às vezes de comprar uma calça para vestir. Só que aí ele coloca uma foto com um uísque ali que é falso, alguma coisa do tipo. O uísque nem é verdadeiro, mas ele posta que super, ele tá super no. Só um momento. Ele posta que tá super ali em destaque, que tá progredindo, que tá feliz. E aquilo é uma mentira, ele não está vivendo a felicidade. Então essa pessoa que ela não está feliz, ela também não vai buscar ídolo. E que ídolo que ela almeja? Ela quer um ídolo de mentira? Então é por isso que o rap hoje ele passou a ser os novos rap que estão surgindo, não se importa mais com esse lado social, porque a periferia ela não se baseia mais no herói. Porque ele também não vê mais o pai dele em casa como um herói. Parece que todos aqueles valores de educação ao ser humano não tem mais importância hoje em dia, né? Então, quando se perde os valores familiares, também não se importa mais com ídolos assim, de bom caráter, de boa índole. E como os próprios rappers que vêm surgindo
ver que já cresce, acho que com essa mentalidade, então acho que é o valor familiar. Em casa, se você não tem um valor familiar, você vai desconstruir tudo, não importa a seja rap, não importa o que seja. Então é por isso que não se cria mais vídeo. Eu entendi essa pergunta, né? Talvez o que eu estou falando está até um pouco fora de contexto, mas é por isso. Hoje em dia ninguém aprende mais a cantar uma música de rap. Vai saber no máximo um refrão, porque que é apenas fazer festa, mais nada, entendeu? Manoval, a gente está falando sobre a evolução, né, do rap. E não tem como você falar dessa evolução sem falar de ostentação. Assim, há uma série de controvérsias, né? Uns dizem que a ostentação vai fazer que o garoto da periferia vá à luta para trabalhar dignamente e conquistar a sua nave e decolar. E também há aquela outra parte que diz assim, né, que a ostentação ela é paga, né, pela criminalidade e que muitos desses jovens, né, para alcançar esse status de ostentação e com essa dificuldade que a gente tem trabalhista, então é lógico que o que vai sobrar para o moleque da periferia é meter os armamentos, né? Na sua opinião, ostentação, né, ela veio para uma evolução para que os periféricos evoluam ou há um retrocesso para bagunçar com a mente da galera? A ostentação, na minha visão, é um retrocesso. Tá? Infelizmente, é algo já pensado pelo próprio sistema, esse negócio de ostentação. Só que a periferia, ela acha que essa ostentação é uma conquista periférica. Não é. Isso, o próprio sistema criou isso na cabeça do jovem, para que o jovem não aprenda a lutar pelos seus direitos. Para que o jovem não busque se tornar um cidadão de bem. Para que o jovem se ludibrie e aí ele vá atrás de ter essas coisas, só que ele não vai ter essas coisas trabalhando, entendeu? Porque o sistema nunca quis a população unida. A população unida é perigosa para o sistema. Se as pessoas de pele mais claras, as pessoas de pele mais escuras, se todas as raças fossem unidas de verdade de coração, isso seria uma ameaça muito grande. Então, o que o sistema faz é tentar dividir. E isso é uma massa de manobra que é criada agora com essa sustentação correta. Tudo isso é produzido pelo sistema. E a periferia, ela se engana em achar que isso é uma conquista. Isso não é uma conquista, pelo contrário. A periferia, cada dia que passa, está mais fraca. E aí tem uma coisa que alguns rappers falam, tá? Se quiser me criticar, depois alguns rappers vão falar para me criticar. Mas eu acho muito errado quando os rappers falam que a favela venceu. A favela não venceu de jeito nenhum. Como é que uma favela venceu se o próprio moleque que nasceu ali na favela rouba e assalta os próprios moradores? Quem venceu talvez é o cara ali que ganhou um dinheiro, mas a favela não venceu, porque morar na favela não é bom. A gente cresce aqui, a gente se habitua nas favelas, a gente gosta pela amizade que tem, mas não é bom. Tem precariedade, tem saneamento básico, tem uma boa escola. Então, o sistema cria isso para enganar os jovens. Então, infelizmente, o que se coloca na cabeça do jovem é trabalhar, se esforçar com dignidade, você nunca vai alcançar aquele patamar. Mas se você for para o lado da criminalidade, ou até criando outros meios, assim, de enganar as pessoas, você consegue chegar mais rápido. Isso que o sistema faz. Porque, infelizmente, o próprio sistema planta isso na periferia, a periferia não entende. É isso que eu enxergo. Não existe mais evolução. Cada dia eu fico mais triste em falar isso, mas é difícil ver saída, tá? Eu, como rap, ainda continuo cantando as minhas músicas com apelo social, apelativo para ver se o jovem entende, mas eu percebo que quem vai ouvir minhas músicas não é mais o jovem. São as pessoas, pelo menos dos 35 anos para cima. Infelizmente é isso. É fato.
Salve minha mana querida, a Cissa Coragem, máximo respeito. A Cissa tá em aula agora, né? Mas logo menos a Cissa vai estar estreando aqui no JP Roots 67, o som da resistência, nossa nova companheira ilustre. Salve, mana. Te amo. O Mano JP aí, eu sei que por ele ser uma pessoa que vem de uma caminhada de resistência, né? Porque antes de eu participar aqui hoje, ter aceitado esse convite e estar participando aqui com você do podcast, a gente pesquisa aí. Eu sei bastante o JP, também acompanho você. A gente sabe que é uma pessoa que faz parte aí dos movimentos assim de buscando igualdade na periferia, essas coisas, né? E é triste para pessoas que sempre lutaram por essa igualdade, por esse conquista de direitos, ver que cada vez mais, mesmo lutando com dedicação, a gente não vai parar de fazer isso, mas a gente vai vendo que parece que a gente vai perdendo espaço nessa luta, né? Na verdade, Val, assim, nós de humanos, eu sou professor de geografia, tá? Eu sou de geografia, já dei aula em pré-comunitário, né, em pré-vestibular comunitário dentro de comunidades, né, para o pessoal carente, para preto, aquela coisa toda. E eu sempre tive essa vertente, voltado para contribuir. Mas, infelizmente, cara, o sistema ele consegue complicar. Então, o sistema, eu falo isso, às vezes é personalismo, mas o rap foi cooptado. Sim, Infelizmente, infelizmente. o hip hop está sendo cooptado. Está sendo. Porque ou você rompe com a Babilônia, ou você aceita viver nos termos da Babilônia, irmão. Eles estão Não vem aceitando, né? dizer que agora virou modalidade olímpica, isso é vitória para nós. Não é, irmão. Não é. Tanto é que a gente viu o fiasco que deu, né? Houve muita crítica, ele já deixou, ele mal entrou para o esporte olímpico e já foi retirado essa modalidade, né? Então, quando ele chega em algum lugar, não é para colocar ali no auge, muito pelo contrário, eu vejo isso, é aquele lance do unir para segregar. Ele quer minar a essência da coisa, tá entendendo? Ele quer minar. Então, pô, tipo, eu citei aqui, né? Eu não citei nomes, claro, mas a gente tem grandes artistas aí que estouraram, que não vai surgir outros iguais, a galera da velha escola não vai surgir, mas que infelizmente hoje estão, né, se é criticável ou não, não sou eu que vou criticar, cada cabeça sua sentença, mas os caras hoje não vivem a mesma realidade de quando eles iniciaram a carreira. Sim. Os caras hoje são outro vibe, irmão. Agora, a coisa que eu te pergunto, mudou alguma coisa? A favela venceu realmente? A polícia deixou de entrar na favela esculachando preto e pobre e matando? A droga deixou de chegar na favela? As armas deixaram de chegar na favela? Porra, que favela venceu é essa? Tá entendendo? Exatamente o que eu sempre falo, a favela não venceu. É isso, um rapper falar uma coisa dessa é até um pouquinho até de, como que eu poderia dizer, de demagogia, né? Porque, O cara está cooptado pelo sistema. O cara, quando fala assim, ele absorve o sistema de forma que ele começa a acreditar realmente que ele faz parte daquela máquina. Tem um tal de. Eu não sei se o cara é react ou se o cara é influenciador, um tal de Ryan. O cara é preto. E ele é rico, né? Porque ele ganha dinheiro fazendo curso. Né? Quando eu vejo ele falando as bobagens aí, e ele postou um vídeo dizendo que está chateado porque ele votava na direita. Ele se declara preto de direita. Tá, tudo bem. Aí ele agora está chateado por quê? Porque ele foi na Europa, tomou porrada lá na Europa, sofreu preconceito racial, não sei aonde, e no Sul também ele sofreu racismo. Aí ele pegou lá o relógio dele, uma marca caríssima. Não adianta eu usar isso aqui, não adianta eu ter carro e tal, né? Porque eles não me veem.
Quer dizer, a indignação dele não é porque ficou no cidadão preto, está sendo. A indignação dele não foi por. A indignação dele é porque ele está sendo visto como um branco. Exatamente. Porra, meu irmão, então acabou. Eu acho é pouco, ele tem mais que se fuder, doido. O cara que tem uma mente colonial dessa, esse cara nunca vai ter. Ele pode ter muita coisa material, mas ele vai ser sempre um cara vazio, amargurado. Tá entendendo? Ó, E um péssimo exemplo para todos os outros que seguem. é aquele negócio, né? As pessoas se preocuparem apenas consigo mesmo. Se ele tivesse sido tratado bem, se as pessoas estivessem sendo receptivas a ele, pouco se importa da visão que ele está fora, que é da periferia. As pessoas, infelizmente, só se preocupam consigo mesmo. Quando a pessoa fala que a favela venceu, é porque ele melhorou um pouco de vida e ele conseguiu sair dali e não participar mais da periferia. Porque quando ele vai fazer, ele não faz um evento beneficente, mesmo ele tendo dinheiro, com a periferia dele. Ele não faz ali uma confraternização, um almoço para as pessoas que são pobres poderem comer. Ele tem condições de fazer isso, mas ele não vê isso fazendo isso. O que ele vai fazer é fazer uma reunião bacana com pessoas que também são famosas, em lugares chiques, para esbanjar dinheiro. Por que ele não gasta aquele dinheiro ali na periferia dele, compra 50 cestas básicas, 200, 300 e distribui? Não. Ele vai participar de um iate. Ele vai fazer Põe pro gato. só com pessoas importantes, né? É isso aí. O Manuval, fala para mim o seguinte, você é da velha escola, né? Citou aí que os parentes botavam James Brown, né? Aquela coisa toda. Eu curto muito. Eu não sou dessa época, mas eu tenho 57 anos, eu curti muito tempo ouvindo os parentes ouvindo esse ritmo, a participação no lugar. Aí, o que acontece? Em cima desses ritmos, você acabou sampleando, né? A palavra é essa. Isso. Vocês acabaram sampleando o rap em cima dessas músicas antigas, a soul music, aquela coisa toda. Hoje em dia, cara, como é que está essa questão do sample? Como é que é? Pelo menos a galera da velha escola, como é que é vocês encontrarem os elementos para vocês utilizarem para fazer o trabalho de vocês? Ó, hoje em dia, para você ver como que as coisas ficam complicadas. Devido às plataformas digitais, você não consegue mais ampliar as coisas que já existem no hip hop, porque nossa música não vai subir nas plataformas digitais, aí Spotify, essas coisas, vai ser bloqueada por direito autoral. Então, os rappers de hoje em dia acabam procurando por produtores. Esses produtores, às vezes, nem têm muita noção de que a essência do hip hop lá atrás e começam a fazer estilos musicais baseados no hoje. Então, você pode ver que a própria essência ela vai se perdendo também para a tecnologia. Olha que coisa triste. Eu não posso mais criar uma música antiga, que tinha toda a essência, que tinha toda uma história, que tinha toda uma vivência ali, porque eu não vou conseguir. Então, eu vou buscar em produtores. Eu não sei produzir. Então, às vezes, o produtor também não tem essa essência guardada dele. Então, aquela essência do hip hop, ela se perde. Então, você está vendo como que, infelizmente, a evolução aparente, ela faz perder a essência da coisa. Não tem mais como eu pegar algo que eu gostava e transformar numa música, porque tudo hoje em dia é comércio. O comércio vai comprar esses direitos. Fato. O Elitão, ele tá aqui na live também, tá mandando um salve. Sagaz ZL também, né? Tá aqui presente também conosco, máximo respeito. Salve Altão, meu parceiro de escocia. Deixa eu falar aqui rapidinho. O Paulo, fala para mim o seguinte. Estamos entrando no período de política, né? Eu sei que o rapper não gosta de falar de política. Não gostava, né? Hoje ele tá ali, ó, aliado a políticas e seus politiqueiros. E especialmente, vergonhosamente, à direita. Eu queria que você me desse a sua visão, não dos raps que você vê por aí, mas a sua visão do Val com relação à direita e à esquerda. Né?
Eu sei que de repente você pode ter aquela visão de que é a mesma coisa, tá? Isso partidariamente. Mas na questão da política, da essência filosófica, como é que você Ó, vê tanto a esquerda quanto a direita? a esquerda sempre foi um movimento que a essência, tá? Não estou falando hoje em dia como está funcionando, mas a essência, como você falou, do século lá atrás, ela foi criada para realmente lutar pelos direitos das pessoas, para realmente diminuir as diferenças tanto raciais como financeiras, tentar igualar, né, homens e mulheres. Só que, infelizmente, eu não sei se você já escutou uma frase lá que você já deve ter escutado, né? E às vezes tem rap desse candidato e eles são de movimento de rock, de esquerda, mas eles se afiliam a partidos de direita. Aí eles falam, não, é melhor um da gente lá dentro, mesmo que seja de direita, porque daqui a pouco a gente começa a mudar a mentalidade dele. E foi exatamente isso que aconteceu do lado da esquerda. Os pessoal da direita vão se filtraram no meio da esquerda, com esse mesmo pensamento que o pessoal da esquerda ia fazer. Não, vamos se filtrar que a gente vai dominar. Então, hoje, o movimento de esquerda e direita já fica um pouco parecido, porque as pessoas estão infiltradas tanto de um lado como do outro. Mas a essência da esquerda sempre foi uma essência de tentar igualar a, as diferenças entre pessoas, financeira, racial, os mais fracos. Só que quando tudo começa a chamar a atenção de outro, por exemplo, poxa, a esquerda está crescendo, a direita vem enfraquecer isso, eles estão infiltrados ali. Então, hoje, a esquerda é meio difícil você conseguir analisar, né? A essência se perdeu por causa disso. O pessoal não está infiltrado. E é triste que as pessoas de esquerda também migraram lá para a direita, porque viram que talvez lá conseguir outros cargos. Então, parece que o dinheiro vai corrompendo tudo. Onde o dinheiro chega, ele muda a cabeça. Então, hoje em dia, é difícil defender um partido como o outro, sabe? É claro que eu abomino totalmente ainda a direita. Nós vimos aí Bolsonaro, essas coisas que pregam o ódio, que prega a superioridade de uma raça sobre a outra. É uma pessoa abominável, né? Então, o lado de direita, ele realmente é abominável, na minha visão. E o de esquerda seria o que nos restou. Só que o que está nos restando, ele está sendo contaminado. Esse que é o triste. Fato. E dando continuidade, né, a essa fala, né, e como que você vê o rap de direita? Você acha que esse cara, que ele é rap de direita, tá faltando alguma coisa nele? Tipo assim, não caiu a ficha, ele não sabe onde ele está, ele é equivocado ou ele é um oportunista? Ou tudo junto e misturado? Olha, ele é um oportunista, tá? Hoje as pessoas, elas não estão mais nem se importando com caráter, com a dignidade dela, porque ela vive apenas do lado financeiro. Ela não quer mais, sabe, trabalhar, se esforçar para conseguir as coisas. Ela quer encurtar sempre o caminho para se alcançar os objetivos, não importa como seja. E busca atalhos, mesmo que perca a sua dignidade. E isso está acontecendo mesmo. Esses rappers que estão indo lá pela direita, eu não vejo dessa forma. Pode não gostar do que eu estou falando, mas é isso que eu vejo. Fato. E dando continuidade também a esse papo, que é necessário, né? A gente está vivendo o quinquenário, né? 51 anos, né, de hip hop, 41 aqui no Brasil, né? Só aqui no Brasil, né? E assim, e hoje você vê aquela corrida, né? Porque o hip hop ele tornou-se um patrimônio. E a gente viu acontecer isso com o reggae, viu acontecer isso com outras culturas, né? O que você acha que vai trazer de bom, né? E o que você acha que vai trazer de ruim essas alianças, né? Porque a gente vê que é assim, é unir para segregar.
né? Porque assim, como que eu canto contra o sistema político, como que eu denuncio as mazelas e ao mesmo tempo eu tô ali, sabe? Então, Bonitinho. tá. Eu acho que ele tá ouvindo, não. Ô, Cris. Alô, Opa, Val? opa, tô ouvindo sim. Eu tava vendo aqui o parceiro lá, o Tom, que tá na sintonia, também mandou aqui um salve aqui, tá dizendo que tá sintonizado, que o programa tá da hora. Obrigado ao Tom lá de Cotia, lá, meu parceiro lá, inclusive onde eu produzo a maioria das minhas composições com ele, né? Então, aqui. O pessoal tá chegando aqui, o pessoal da Cúpula Negril também, a Dani, também. Então, hoje, infelizmente, é bastante difícil, sabe, a gente ver um pouco de esperança, né? Porque parece que onde o sistema vê que aquilo pode dar uma margem de vantagem para ele, ele vai querer meter aquilo. O movimento hip hop aí comemorando 51 anos, ele sempre foi grande lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, começou agora a se destacar mais em termos financeiros, tá? Não em termos musicais. Né? E o sistema percebe isso. Só que o sistema ele não quer que a nossa cara esteja lá. A gente até pode aparecer lá, mas que seja moldado ao jeito deles. Então, Fato. deveria eu comemorar isso aqui no Brasil, o movimento está crescendo tanto, só que ao mesmo tempo me deixa triste, porque eu sei que essa essência que eu e alguns outros rappers que ainda continuam na linha do Expo, ela vai ser desconstruída pelo sistema, tá? E a gente não vai encontrar apoio na população para continuar fazendo isso. Eu vou continuar fazendo isso até o final, até onde der, dessa forma, sabe? E lutar por levar a minha mensagem para ter um rap consciente, mas eu sei que isso vai ser cada vez mais diminuído. Cada vez vai sobrar menos espaço para esse tipo de rap. Então, pessoas como você, Cris, como o JP, ou como outras pessoas que gostam disso, vão ter isso guardado como lembrança. Porque a juventude que está sendo formada agora realmente vai ter apagado isso da memória. Porque, infelizmente, a massa de manobra do sistema ela se construiu de uma forma tão forte, por mais que a gente lute, a gente não vai conseguir vencer. Eu queria que minhas palavras fossem diferentes nesse sentido, mas infelizmente não é verdade. Porque o povo se torna corruptível a partir do que o momento chega na mão dela. Então, aqueles que estavam nos apoiando ali, de repente ele para de apoiar para conseguir favorecimento. Então, é legal a nossa cultura estar se expandindo, mas ao mesmo tempo é triste, porque ao momento que ela se expande, ela também vai sendo desfeita e moldada do jeito que o sistema quer. JP? Dentro dessa linha de pensamento, assim, o professor Milton Santos, de geografia, falecido, saudoso professor, ele dizia que a humanidade ela ainda está nos seus experimentos. Né? Que o humano ainda vai alcançar um estado de benevolência, de igualdade, de amor, de empatia. Eu vou te falar, cara, eu só não discordo porque eu não sou nem pessoa de ensino. Mas é difícil, cara, pelo que a gente vê, cada dia mais o ser humano ele se torna estragável nas suas ambições. Então, assim, como rapper, qual é a tua perspectiva para a humanidade? Ó, é até um pouco, sabe, triste falar isso, mas eu tenho que ser realista. Eu vou sempre acreditar que eu posso mudar pelo menos uma pessoa que seja minhas letras. Mas a partir do momento que, vamos supor, que eu consiga mudar a mentalidade de 5 pessoas, tudo bem, para tentar buscar melhorias ou igualdade, vai surgir 10 vezes mais pessoas que pensam ao contrário do que eu penso. Porque sabe
de onde começa tudo isso de empatia? Sabe de onde começa tudo isso de ser humano, amor ao próximo? Começa dentro de casa, sabe? E começa dentro de um lar. E isso parece que esse lado humano, esse lado familiar, cada vez mais ele existe menos. Hoje em dia, você não vê mais os pais conversando com os filhos. Hoje em dia, a tecnologia celular, o pessoal fica horas ali no celular. Às vezes, o pai chega, ou o filho chega de fora e ele já vai para o celular direto, ele nem diáloga. Sabe? E isso faz se perder um amor ao próximo também em outras ramificações. Isso enraiza. Então, ele enraiza para criar uma coisa que não é benéfica. Porque, por exemplo, ó, eu tenho 46 anos e quando eu tinha meus 10, 12 anos ali, eu saía na rua e sempre tinha aquela Dona Maria que tinha na rua, aquele feijão que tinha na rua, a gente dava benção, mesmo ele não sendo nosso familiar. A gente falava bom dia, mesmo ele não sendo nosso parente. Benção, feijão, benção, Dona Rosa, benção, Dona Maria. E aquelas pessoas ali se reuniam no fim de semana, iam na casa da Dona Maria, a Dona Maria fazia um bolo para as pessoas, fazia uma pipoca, e todo mundo se reunia e conversava. Existia a empatia já criada ali, desde Deus. E não tem mais isso. Hoje, se você parar para pensar, você percebe que as pessoas ela não respeitam mais uma pessoa por ela ser mais velha que ela. Pelo contrário, se deixar ela até agride. Então, essa empatia que vivemos hoje, e isso acontece aí dentro da cultura hip hop, tem a ver com a educação de berço lá atrás. Essa empatia que hoje você vê o ser humano agride o outro sem motivo, sem nada, é também da formação familiar. Então, enquanto a formação familiar ela não mudar, não muda nada para os outros. E o que acontece? Não se tem mais o diálogo familiar devido à tecnologia. Hoje as pessoas passam mais tempo na frente do videogame, do computador, do celular. Às vezes eles nem sabem o nome da própria professora que eles têm aula. Então você pode ver como isso está sendo desconstruído pelo sistema. É massa de manobra. Nós unidos somos muito fortes para eles. Eles sabem que não tem como combater, então eles não vão deixar a gente se unir. Eles fazem isso cada vez mais para desconstruir. Então, o movimento hip hop também é afetado por isso. Como em qualquer outra área que não, né, colocou aí o break na Olimpíada, ele já foi tirado. Eles não vão deixar uma cultura como a nossa, que sempre lutou, pelo menos lá atrás, por igualdade, por reivindicação, pegar dessa forma. A gente vai chegar lá, mas se for do jeito dele, entendeu? Fato. Ô, Manuval, agora fala pra gente um pouquinho dessa conexão Manuval, Negredo. O que acontece é que a conexão Negredo e Manuval começou da seguinte forma. Eu tinha uma rádio até pouco tempo atrás, chamada Rádio Balada Rap. E do nada, o Sam Negredo me chamou ali no Messenger, no Facebook. Desculpe. Do nada, o Negredo ali, o Sam Negredo, entrou no Facebook ali e perguntou para mim o que precisava para estar tocando a música deles na minha rádio. Eu tinha que pagar alguma coisa. E eu falei, não, mano, aqui eu não cobro nada de ninguém. Eu apenas procuro fortalecer os outros grupos, né? A única coisa que eu vou precisar de você é um release por uma foto. E ele falou, só que até então, o Negredo já existe há muito tempo, mas eu não conhecia as músicas deles. Ele falou, então faz o seguinte, me manda o nome da sua rádio, me manda o nome do programa que eu vou fazer um vídeo aqui. E aí ele fez um vídeo lá dentro da própria loja da Popular Negredo e tinha outros cantores lá, bem conhecidos. Eu falei, poxa, que bacana. A minha rádio nem é uma rádio importante e me deu de uma atenção para mim. Eu acho que tem muito a ver com aquele negócio de valores, né? Porque o São Negredo, ele é uma pessoa que agrega bastante a possibilidade dos outros grupos.
E, e eu acho que ele viu que eu também fazia isso. Então, houve, desde o momento ali, um respeito mútuo de um pelo outro, né? Então, essa foi a conexão com o Negredo. Ai, que bem. Isso aí você merece essa conexão, né? Porque você é uma pessoa de soma mesmo. Eu acompanho o seu trabalho, né? E eu sei das suas lutas, né? E do seu coração, um grande coração. Então é isso, né? É, eu costumo falar uma coisa que, para entender, é um pouco difícil, mas é o seguinte: você tem que pagar pela amizade. Quando eu falo pagar pela amizade, aí que está o entendimento da questão. Não é pagar de forma financeira. Quando alguém te dá a amizade dela sincera, você está devendo. Mas você não está devendo o lado financeiro. Você está devendo o reconhecimento daquela amizade. Porque é bonito você ser reconhecido pela outra pessoa e fazer algo pelaquela pessoa porque ela fez algo por você. Não é por interesse, é por gratidão. Ser grato é uma coisa mais bonita do mundo, sabe? Quando alguém faz alguma coisa em você, você se sentir em dívida e fazer mais ainda pelaquela pessoa, porque ela merece, por ter te dado lá atrás momentos de felicidade. É super gostoso, vamos supor, que você, JP, aí, não são da minha família, mas vai ali e faz algum negócio para mim, fala, poxa, eles não são meus familiares e pensaram aqui em mim nessa hora, e fizeram um convite de colar ali, vamos supor, vem aqui no churrasco, e tá, poxa, me convidar para o churrasco. Eu, como ser humano, tá? Eu falo, poxa, eu sou grato eternamente por esse tipo de convite, porque as pessoas não valorizam essas coisas. Você não tem que ficar feliz porque, lógico, a gente fica feliz. Se o cara me dá um carro, eu fico feliz. Mas são as pequenas coisas que realmente demonstram sentimento pela outra. E isso eu procuro fazer por todos que fazem por mim, sabe? E mesmo que não faça, eu vou fazer pela pessoa. Mas eu quero esse reconhecimento daquela pessoa. Não é reconhecimento porque eu acho que ela me deve um favor. É porque eu acho que a troca de energias, a troca de sintonia e a gratidão ainda é uma coisa bonita na humanidade, sabe? Fato. Salve, Ed. Máximo respeito. Boa noite. Gratidão por estar aqui conosco. E, Manoval, essa é a diferença, né, entre preço e valor. Muitos têm preço, né? Outros têm valores, né? Essa é a grande diferença. É por isso que essa música aí, A Cadê o Seu Valor, é uma música que eu faço questão de cantar todos os dias, porque ela fala um pouco disso, né? No decorrer da música, ela fala de valores do ser humano, ela fala, cadê o seu valor? Ela também fala do valor que a pessoa tem que ter pela sua vida, os seus valores éticos, o seu valor familiar e sempre lembrar e sempre agradecer quem fez alguma coisa por você. Agradeça, não seja ingrato, porque se a pessoa tirou um tempo dela para fazer algo por você, é porque ela gosta de você. Porque se ela não gostasse, ela não faria. É muito fácil você pegar e fazer algo por alguém. Vamos supor, você é uma pessoa pobre e você faz algo por alguém rico, é fácil, porque de repente você está pensando em fazer por interesse. Mas quando uma pessoa que tem uma condição bem financeira, bem superior à sua, ela faz por você sem cobrar sem nada, por que será que ela fez? Quem para pensar nisso? Às vezes ela fez porque há uma conexão de vidas passadas e ela gosta de você. Eu não sei se você já sentiu isso, né? Cada um tem a sua religião, mas às vezes do nada você vê uma pessoa e você tem uma conexão tão grande, muito maior do que você conhece há muito tempo. E você fala, poxa, por que será que eu gosto tanto dessa pessoa? Não é um gostar homem, mulher, atração desse jeito, mas é um gostar assim, você sente que você percebe que é uma sintonia com aquela pessoa, entendeu? É o amor mútuo, né? É a empatia. Quem está aqui com a gente também é a Cris Negro Roots. Máximo respeito. E agora, e as novidades? O que a gente vai ter de novidade?
Os Negrutos, né, lá do Grupo Negreiro também, o pessoal, graças a Deus, tá chegando aí, obrigado. E, ó, as novidades, né, temos um lançamento agora para sair em setembro, tá? Que é da música Eu Caminhei, que ela fala um pouco daquelas pessoas que me fortaleceram e outras que não fortaleceram. Temos também aí um videoclipe que vai sair com certeza em setembro, né? Que é da música aí que eu fiz com o Sol Negreiro e a Débora Pires, que vai estar saindo. E temos a continuação da música Cadê o Seu Valor, que vai estar saindo lá para janeiro e fevereiro. Massa, JP. Bom, já estamos caminhando já para o final, né? Não tem muitas perguntas, não. Que eu quero fazer para ele é qual a perspectiva que ele tem como rapper para a sociedade brasileira e para o rap, né? Como uma cultura de resistência, de resgate. Qual a perspectiva que ele tem para Ó, a perspectiva a gente sempre vai ter, porque sempre acreditamos nos valores do ser humano. Eu acredito que mesmo baseado em tudo isso que eu falei até agora, de saber que a humanidade está mudando muito, de saber que tudo isso está perdendo seu valor, mas a gente tem essa perspectiva, porque sempre vai nascer boas pessoas, e sempre vai existir pessoas que ainda vão trazer os valores. Então, eu acredito sim que, de repente, vamos supor que eu, histórico, faça sucesso de uma certa forma, e eu continuar com a minha ideologia e o meu pensamento de resgatar, tendo mais evidência, eu consigo. Hoje em dia não se consegue muito, porque muitos rappers abandonaram essa luta, sabe? Eles, quando chegaram lá em cima, em vez de eles começarem agora a fazer na cultura, pela voz deles tem mais força, eles abandonaram. Então, assim, vou torcer para os rappers que ainda estão no anonimato, que ainda têm a mentalidade boa de luta, esses rappers venham a se tornar famosos e guardem seu sangue. Essa é a minha esperança. Pessoas assim também como vocês aí, porque assim, ó, a gente só vai conseguir fazer alguma coisa se a gente se tornar mais evidente. Então, eu torço para que vocês já se tornem mais evidente, para que a sua voz se torne mais evidente, para que os rappers que ainda fazem mais sucesso se tornem mais evidentes, para unir forças para isso. O que você diria para a galera que está chegando agora na cena hip hop em si? Ó, a cena hip hop em si é o seguinte: para o movimento hip hop crescer de verdade, sem ser esse movimento hip hop que está crescendo ali, aparente, sabe? Porque aquilo lá não é um movimento crescendo, são pessoas que estão crescendo nesse movimento, tá? Para o movimento hip hop crescer de verdade, você tem que apoiar aquele que está junto com você na frente. Quando você curte ali uma postagem do seu parceiro, quando você compartilha uma postagem do seu parceiro, não é ele que está crescendo, é você que está crescendo, sabe? Porque você anda junto com ele. Se ele começa a se destacar, você também se destaca. É desse jeito que você tem que pensar. Não queira competir com aquele seu parceiro. Se ele está um pouco na sua frente, você já quer boicotar ele, não, pelo contrário, faz ele, ajuda ele a crescer, ajuda ele a se destacar. E aí você tem uma grande chance de daqui a pouco começar a te ajudar. Porque veja bem, como é que como é que a Cris aí, o JP vai poder ajudar você se a gente está tentando se ajudar primeiro. Então, o movimento ele tem que ser fortalecido. E nós mesmos estamos ajudando. Quem está lá em cima já conquistou, sabe? Não precisa mais dar atenção para ele. Ele já tem um outro nicho. São outras pessoas que vão curtir o que ele está fazendo. Então, fortalece a gente aqui. Porque enquanto você não fortalecer nós mesmos, você não está fortalecendo a si. E isso que eu tenho a dizer que quem está chegando. Fortalece a vida da pessoa na caminhada desde cedo. Cria seu
próprio império, mas cria o seu império com o seu amigo. Massa. JP, alguma consideração? Não, só aquilo que eu falei, né, sobre a questão da perspectiva e concordo com ele em dar o nome de gênero, mas só que eu tenho a seguinte perspectiva, cara. Acho que a gente sempre fala em transformação do mundo, né, em revolução, e há muito tempo, depois que eu fiz meus 50 anos, eu comecei a entender que a gente não transforma o mundo, a gente transforma o nosso mundo. Nosso mundo a gente transforma e quem quiser acompanhar a gente, que segue. Eu não tenho essa pretensão de ver um mundo transformado. Eu estou com 57 anos, não quero viver mais 50, não faço nenhuma questão, entendeu? Mas eu espero realmente que a, a, o mundo ele caminhe, embora eu ache um pouco provável, para um mundo mais empático, um mundo mais saudável, de respeito vamos dizer assim, de amizade. Porém, enquanto existir luta, a gente vai estar aqui para resistir a isso. Exatamente. Sem render jamais. Ser cooptado não existe. Ó, Fato. uma coisa que eu tenho para falar para vocês, a nossa luta, ela é difícil. Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu vou ficar lutando sempre sozinho. Poxa, será que eu vou lutar vai ser em vão? Não, não é não. Porque ainda existe pessoas que acreditam no nosso trabalho. Às vezes, nós pensamos que não estamos sendo vistos, mas não estamos sendo vistos. Você está sendo visto por mim, está sendo visto pela Cris, ou por uma outra pessoa que você menos imagina que está sendo visto. E às vezes, tem pessoas que nunca vão chegar em você e te falar que você é o ídolo dela. Mas você é o ídolo dela, sabe? Ela se baseia na. Por mais que a gente ache que nós não temos percebido, nós temos uma coisa. Então, a gente nunca pode desistir da nossa luta. E parabéns para você, JP. Parabéns para a Cris pela luta dela. Está aí pensando no espaço, tem espaço lá das mulheres. O pessoal da comunidade carcerária também. É muito bonito esse trabalho que é feito. Por mais que ele não possa ter um grande destaque aí na mídia, mas se ele tem destaque para a gente, e se ele fortalece o nosso valor humano, não há nada que pague. Eu acho que tanto para mim, eu acho que para você também. Eu quero agradecer a sua participação, a participação da galera que esteve presente, que acompanhou, nem que seja um pouquinho, porque aqui a gente está construindo ideias, né, plantando sementinhas, né, e espalhando um pouco do amor, né, porque aqui é um espaço democrático onde você vem, você fala do seu trabalho e a gente toca um ser humano, a gente não está alcançando objetivos midiáticos e sim o ser humano de cada um, né? Então eu agradeço pela sua presença e pela presença de todos que estiveram aqui presente. E eu queria que você fizesse as considerações finais. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao convite de vocês, tá? Obrigado, Cris. Obrigado, JP. Também quero agradecer muito ao pessoal que esteve presente aqui, que acompanhou aqui nesse bate-papo. O pessoal que fortaleceu. Alguns até mandaram as mensagens aqui no WhatsApp. Eu vou estar agradecendo cada um depois. Depois eu mando um print aqui para vocês. Aqui tem mais de 300 mensagens. Tá? Ai, que legal. Tá falando, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, eu fico feliz com isso. Estamos plantando para seguir, né? E essas são as considerações finais. Ó, vamos acreditar ainda no amor, tá? O amor é a única forma de mudar tudo mundo. Sem ele, nada de mudar. Maravilha. Se despede aí, JP. Então, galera, obrigado aí. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, pela sua produção mais que especial, para você disponibilizar o seu tempo, sua sabedoria, as suas palavras. Obrigado, Cris, mais uma vez aqui, abrilhantando esse podcast, que seria da JP se não fosse as pessoas. E eu fico feliz,
O ano que vem é semana de estreia, curtir a JV67, vamos sintonizar lá na plataforma Zeno, barra documentário da existência. E fui. Boa noite aí, Boa galera. noite, galera. Máximo respeito e até a próxima sexta. Nós.